Boa Beleza. tarde, estamos em mais um capítulo dos Encontros Memoráveis Brasil Rural, Turismo Rural. Nesses encontros memoráveis estão sendo gravados no ano de 2020, um ano tão diferente para nós, tão difícil, mas também um ano que a gente encontrou forças, união e foco para fazer com que 2021 seja diferente. Estamos trazendo tendência, estamos trazendo inovação, e para mim uma das grandes tendências, um dos grandes encontros de 2020 e uma das grandes tendências para 2021 e doravante para os novos anos do turismo rural é turismo rural consciente. Então hoje a gravação, o tema é Tendências Turismo Rural Consciente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Andréia. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente começa a ouvir som, a ouvir pronúncias do país inteiro. Isso é bom. Verdade. Gente, coisa boa a gente tudo reunido aqui. Então, vou começar para apresentar. Meu nome é Paula. Eu sou sócia fundadora do Rancho da Linda Paisagem, aqui em Juquitiba, São Paulo. E eu fui gentilmente, carinhosamente convidada pela Andréia para moderar essa roda de conversa da Rede do Turismo Rural Consciente. Obrigada, Andréia, por esse precioso convite. E fala um pouquinho mais dos encontros memoráveis, né? O que esses encontros que são promovidos pelo Instituto do Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural vão apresentar hoje o turismo rural consciente como uma forte tendência em 2021. Conta pra gente um pouquinho, Andréia. Esses encontros memoráveis, ele tem realmente o objetivo de fazer pontes e caminhos novos para 2021. Os encontros memoráveis passam agora em dezembro no canal de YouTube Brasil Rural Encontros Memoráveis e tem 3 temas que são considerados as grandes tendências para 2021. Sem dúvida nenhuma, as RPPNs, que são as reservas particulares, ou seja, todo empreendedor que abriu a sua propriedade para turismo rural há 30 anos atrás, no começo de tudo, foi inovador. E agora nós estamos apostando na inovação desse mesmo território rural com uma visão preservacionista. Isso é bem interessante porque a gente tem que ter um universo rural inteligente, estratégico, empreendedor. Há outro dia, e uma tendência tão importante quanto é o turismo rural consciente, que vocês vão falar e que vão estar contando para todo mundo que tendência é essa, né? Que novidade é essa? O que vocês fazem? O que nós fazemos todos juntos? Porque com alegria, a Brasil Rural é turismo rural consciente. E por último, o último dia dos encontros memoráveis, nós não poderíamos deixar de lembrar o passado dos projetos de lei, da política pública de turismo rural, a agenda, e tem que falar do futuro. Não adianta nós fazermos tantas coisas se nós não tivermos um ambiente legal positivo, um ambiente legal propositivo. E aí tem a história dos encontros memoráveis, é trazer gente de todos esta gama de encontros para debatermos e para fazermos com que nós possamos assistir esses programas e lembrar que 2021 chega aí, firme e forte. Agradecer a todos do Turismo Rural Consciente pela presença, já desejar a todos, assim, primeiro dizer o quanto vocês foram importantes na minha vida como empresária, na vida da Brasil Rural, o quanto foi bom ter vocês juntos neste ano, que, bens a Deus, precisa acabar. E é isso, sejam bem-vindos, Turismo Rural Consciente. Obrigada, Andréia, obrigada pelas palavras. E assim, né, para introduzir um pouquinho dessa parte das tendências, né, onde a gente coloca o turismo rural consciente como uma tendência de 2021 para o turismo rural, a gente vai reunir representantes deste coletivo, do Turismo Rural Consciente, um grupo que já conta com mais de 100 negócios signatários desse pacto empresarial, que estão presentes em praticamente todo o território nacional. E nós nascemos em meados de 2020 e já somos representativos. São mais de 100 empresários, 100 empreendimentos, 100 pessoas que se comprometeram com esse pacto.
Nesse espaço, a gente vai ter a oportunidade de ter um painel que reúne 9 empreendedores, que representam o todo desse coletivo, que vão falar sobre a consolidação dessa tendência em 2021, coisas que a gente já está percebendo que estão acontecendo com as pessoas, com os turistas, com os negócios, novas atitudes e práticas que já vêm acontecendo no presente. Esse painel introduz uma futura conversa, que a gente vai ter depois com uma gravação do visionário publicitário Rogério Ruska, que falará sobre as mega tendências do turismo rural numa próxima oportunidade. Então, hoje, esse grupo de 9 membros vai tratar de algumas das suas percepções e experiências. Então, primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês todos que estão aqui com a gente. Cristina, fala um oi, Cris. Cris. Olá, boa tarde. Soraya, dê seu boa tarde. Olá, gente. Boa tarde a todos. Maria Júlia. Maria Júlia, acho que deu uma caidinha, ela já volta. Nicolas, você está aí, Nicolas? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Laura. Boa tarde a todos. Beatriz. Olá, excelente tarde, proveitosa para todos. Muito obrigada a cada um de vocês por estar aqui com a gente. E agora eu quero abrir espaço para cada uma de vocês fazer uma breve apresentação, né? Fala um pouquinho de vocês para nós. Bem-vindos e quem quer começar? Eu acho que eu posso começar até pelo boa tarde que eu não dei. Então, boa tarde bem paraibano, do Brejo da Paraíba, e que a gente adora dizer que Areia, que é uma cidade patrimônio histórico-cultural nacional, é também a capital do turismo rural consciente pela quantidade de empreendedores que se aglomeraram com o bom da palavra, nessa rede do turismo rural consciente. E eu represento o Engenho Triunfo e adoro dizer que acredito que eu sou a dona do dono do Engenho Triunfo e também sou sócia juntamente com minha cunhada no Hotel Fazenda Triunfo. E tenho muita alegria de fazer parte dessa rede do turismo rural consciente. Obrigada. Quem mais agora? Quer se apresentar? Eu acho que eu sou a das mais velhas do grupo, né? Então, vamos lá. Eu sou Maria Beatriz Almeida Prado, meu apelido de infância é Tis, então muita gente me chama de Tis. Eu sou das agrônomas do turismo rural e comecei já antes do ano 2000, 1996, por aí, então dei bastante tempo. E atualmente eu atuo como instrutora do curso de turismo rural do Senar de São Paulo. Também sou monitora ambiental da Associação de Hotéis Roteiros de Charme e consultora para pequenos meios de hospedagem e turismo rural. Eu sou do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Atualmente moro em Alumínio, é uma cidade que fica entre Sorocaba, que é um grande centro urbano, e São Roque, que é uma estância turística, já um destino turístico importante do interior de São Paulo. É isso. Quem mais vem com a gente agora? Laura? Olá. Olha, eu sou Laura Santi, sou professora, professora durante tantos anos em universidade. A minha formação é em turismo e eu tenho uma empresa de consultoria e dentro dessa empresa de consultoria eu tenho 2 projetos que eu gosto muito que estão hoje ocupando 100% do meu tempo, que é o Caminho por Interior e a Viste Experiências Turísticas e Locais.
Eu fiquei muito feliz com o convite de participar aqui hoje do Turismo Rural Consciente, nesse painel de tendências, em que a tendência somos nós mesmos, né? E que vai ser muito bom compartilhar com vocês. Eu sou aqui de Jaguariúna, interior de São Paulo, muito próximo a Campinas, mas o que me orgulha mesmo é pertencer ao Circuito das Águas Paulista. Muito obrigada. Legal. Beth, quer falar? Beth, quer falar? Só vem. Olá, eu sou a Beth, sou advogada, agente de viagens, trabalho com turismo desde 2008, sou diretora municipal também de turismo de Munhoz, Minas Gerais, e tenho 2 empreendimentos também em Munhoz, que é o Sítio Tertúlia Ecopark e a agência receptiva Viagem Bene Turismo. E vamos falar sobre as tendências aí hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada. Soraya, quer falar? Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Soraya. Eu estou aqui em Ituaçu, Chapada Diamantina Sul. Fica um pouco abaixo de Mucugê, a 150 quilômetros de Vitória da Conquista. Eu morava em Salvador, trabalhei em empresas particulares por lá, resolvi deixar tudo e vir embora. Em 2004, nós temos uma propriedade aqui muito bonita, uma cachoeira maravilhosa, uma área fantástica assim, de biodiversidade. E eu sempre enxerguei esse potencial aqui na cidade de meu pai. E aí ele faleceu, a fazenda ficou meio abandonada, eu vim embora e montei uma pousadinha pequena, mas foi o começo, muito trabalho, né, sozinha aqui. E não conhecia esse universo do turismo rural, fiquei conhecendo pela Batur. Então, ao longo desse período, eu fui incrementando, apropriando a fazenda mesmo para que finalidade ela é, né? Além do turismo de aventura, que é mais conhecido na Chapada Diamantina, nós temos lá, tem cachoeira, tem rapel, trekking, etc. Eu fui incrementando um pouco de cavalo, a ordenha, né? O gado. Então, assim, é uma luta, ainda é uma luta, porque a população aqui não acredita muito nesse tipo de turismo, né? E daí aquela coisa só para jovens, só para aventura, e tem muita coisa que engloba o idoso, outras pessoas, crianças, pomar de frutas, animais, né? Domésticos e silvestres. E eu continuo a luta aí. Eu também acredito nas tendências e essa consciência eu também já tive por ser artista plástica, por fazer reciclagem, várias coisinhas aqui de oficina de reciclagem, reuso da água, o adubo orgânico. Então, isso não deixa de ser a consciência, né? A consciência rural, a consciência urbana também. E estamos aí juntos, na luta. Obrigada. Obrigada. Nicolas, conversa com a gente um pouquinho, presente. Olá, eu sou o Nicolas, sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em biodiversidade animal também pela UFSM, sou guia de turismo, técnico pelo Senac e sou proprietário da MEI Macuco Ecotour, turismo ecológico e sustentável, aqui da cidade de Santa Maria da Boca do Monte, coração do Rio Grande. Obrigada, Nicolas. Cris, sua vez, conta presente. Olá, boa tarde. Sou Cristina, sou proprietária do Bar e Restaurante Rural Cangaço, na cidade de Itapororoca, na Paraíba, e líder do território do Vale do Mamanguape, território empreendedor sustentável, onde temos uma missão de procurar novos empreendedores a fazer parte desse desenvolvimento. Hoje, o restaurante Rural Cangaço é o primeiro a participar do turismo rural consciente. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Nós já fazíamos parte da agricultura familiar, e isso aí só agregou mais valores. E sim, a gente está encantado
porque a gente passa o conhecimento também para os nossos clientes, e isso para nós é uma maravilha. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Eu acho que dá para ter ter a percepção de que esse grupo ele é representado por representantes de todo o país. O turismo rural consciente já tem representantes em todo o território nacional. E aqui a gente abre um pouquinho da voz e da palavra para que cada um conte as suas vivências e experiências nessa nossa realidade, no que a gente está vivendo em 2020. Então, nesse espaço, teremos a oportunidade de participar de um painel que apresenta as tendências da união de um grupo de empreendedores que busca transformar, se profissionalizar e lidar com os desafios de hoje impostos de forma competente e responsável, o que resultou em uma forte união sobre as diretrizes e práticas do turismo rural consciente, um movimento que já está se manifestando em parte da sociedade e negócios, como será relatado por cada um desses nossos convidados. E sobre a consolidação da tendência do turismo rural consciente, já é possível perceber um movimento real dessas novas formas de praticar o turismo. E para a gente falar disso, a gente vai destacar 5 aspectos que vêm se projetando e manifestando no curto prazo. O que motivou cada um desses negócios, cada uma dessas pessoas e cada um desses empreendimentos a aderir ao grupo do turismo rural consciente? Qual que é o perfil de um turista que busca proximidade, áreas ao ar livre, evita aglomerações e como podemos relatar as suas expectativas e comportamentos? A responsabilidade e compromisso dos empreendedores do turismo rural consciente para receber nossos clientes, os hóspedes, neste momento em que estamos vivendo, que demanda mais cuidados. O outro ponto é o turismo rural consciente como um movimento que transborda as questões da segurança sanitária, que assume um compromisso em relação às atitudes socioambientais responsáveis. E, por fim, a formação do grupo do turismo rural consciente, que reúne um rico capital humano que se mobilizou para a evolução contínua deste coletivo. Então, para a gente contar um pouquinho de cada empreendimento diante desses 5 aspectos, eu quero abrir a palavra para cada convidado e compartilhar e relatar as suas experiências. Então, o que a gente acha de começar por você, Laura? Tudo bem? Podemos começar? Sim, claro. Sem problema. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente se conhecer melhor e, ao mesmo tempo, compartilhar as experiências que a gente tem vivido e que a gente pode tornar pública através dessa iniciativa. Novamente, eu queria muito agradecer tanto a Paula como a Andréia, que possibilitaram a participação da Usina do Conhecimento nessa apresentação, e agradecer também a parceria dos colegas, porque se tem uma coisa maravilhosa nesse grupo, é o número de pessoas do Brasil todo que tem experiências que nos permite sempre aprender um pouco mais. Olha, o que me atraiu no turismo rural consciente foi a sua fortaleza, a sua proposta de ser um grupo que iria atuar conscientemente no turismo e que iria, finalmente, trazer luz para esse momento de bastante preocupação que estávamos todos vivendo em função da Covid-19. Eu já pertencia ao grupo de turismo rural e das mulheres empreendedoras do turismo rural, mas não tínhamos até então criado esse grupo. A minha empresa chama-se Usina do Conhecimento e, por meio da Usina do Conhecimento, dos trabalhos que eu presto ali, eu trabalho também com 2 outras iniciativas que eu vou apresentar para vocês. Uma é o Caminho para o Interior e a outra é Visit, um marketplace de experiências turísticas e locais. Dentro dessa abordagem, cabe explicar por que a usina chama-se Usina do Conhecimento. Nós somos 3 professores, e só professores têm uma autoestima tão elevada para achar que pode ser uma usina do conhecimento. Isso foi uma piada. Certo? Mas nós começamos o nosso trabalho docente, eu na PUC Campinas, e depois nós 3 trabalhamos no SENAC, no campus de Águas de São Pedro. E foi isso que nos uniu, essa expectativa de produzir conhecimento, de compartilhar conhecimento
e de criar, por meio dessa empresa, que é, antes de tudo, uma espécie de condomínio de diferentes iniciativas, que a gente deu certo. Cada um de nós faz da sua parte da empresa aquilo que deseja fazer. E isso acho que é uma tendência, é a gente compartilhar uma razão social, um CNPJ que nos permita crescer individualmente como empreendedores. A nossa empresa está ligada a palestras, eventos e consultoria, inteligência empresarial e pública. E aí, como a gente passa a ser dono do próprio nariz, já não é mais empregado de ninguém, a gente passa, então, a construir novos projetos. Um projeto é esse caminho para o interior. O caminho para o interior é o que me leva a pensar no turismo rural cada vez mais perto de todos nós. O caminho para o interior, ele é uma iniciativa que nasceu de uma das nossas organizadoras, que é a Kate Jeremias. Ela idealizou um caminho justamente porque o Circuito das Águas Paulista e a cidade em que ela mora, Amparo, conhecida como a capital histórica do Circuito das Águas, não conseguiu entrar, eu brinco, né? A males que vem para bem, não conseguiu entrar no caminho da fé. E aí ela, fazendo outros caminhos, outras oportunidades de se conhecer e conhecer o mundo, ela falou, por que não trazer uma iniciativa desse tipo para a nossa região? E foi assim que ela reuniu mais mulheres ao redor dela. Então, essa é uma outra tendência, o empreendedorismo feminino. E foi aí que a gente criou, então, o Caminho para o Interior. Uma iniciativa da Kate, mas que une eu, Laura, a Viviane Bueno, a Silvana Guarizo e também a Roseli. A Roseli, ela é a coordenadora do Sindicato Rural de Amparo. Ela já não está mais à frente da organização do Caminho, mas ela é fundadora. Mas, afinal, o que é o Caminho, né? É uma rota turística e de peregrinação que une 20 cidades, 5 distritos, e que vai ter aí um caminho para ser percorrido que vai a mais de 400 quilômetros. O interessante desse caminho é que, por meio dele, a gente realmente consegue fazer contato, não só com cidades, mas com iniciativas empreendedoras, com pessoas, com negócios rurais, com tudo aquilo que a gente acredita que deve ser um turismo rural, para além só de visitações, mas de outras abordagens de como a gente pode conseguir criar fluxo, renda, oportunidade de desenvolvimento para tantas pessoas na área rural e também na área urbana. Quando a gente fala em rota de turismo e peregrinação, nós estamos falando, então, de um caminho que passa por estradas rurais públicas, portanto, é um caminho aberto, qualquer pessoa pode fazer. A gente tem uma preocupação muito grande em mostrar as nossas riquezas, e as nossas riquezas são realmente a área rural, os produtos que a gente tem. Aqui na nossa região é muito forte o café e os produtos lácteos, né, queijos, né, e outras produções, os doces, as coisas que são ligadas à natureza, como é o caso do turismo de aventura. E o que a gente quer mesmo é mostrar o tempo e a beleza do interior, para que as pessoas entendam que existe mais coisas para fazer do que só viajar para lugares distantes ou mesmo para fora do país. E o que é legal, nós resgatamos a ideia de que o Circuito das Águas Paulista e a maior parte dessas 20 cidades está no melhor cenário da Serra da Mantiqueira. Então, é um lugar lindo para se conhecer e para se visitar. Nesse aspecto do empreendedorismo feminino ou não, o Caminho para o Interior estabelece parcerias com pessoas e empresários. Então, são pessoas da zona rural, como é o caso da dona Lúcia aqui, que abriu a casa dela no meio do nada para receber os turistas. E ela oferece a oportunidade das pessoas irem ao toalete, a tomar uma água e a comer alguma coisa, um bolinho que ela faz, um café da roça. E com isso ela vai podendo estreitar relações com pessoas, conhecer novas pessoas, mas principalmente ela vai conseguir ter mais receita para o empreendimento dela, para a família dela. E é a ideia também de inclusão de pessoas e de pequenos negócios. Mas, como todos nós aqui, nós fomos aí pegos em cheio pela Covid-19. A gente estava num processo de crescimento muito rápido, é um caminho que mal completou um ano, em que a gente agora, sábado, dia 19 de dezembro, vai inaugurar 3 marcos publicamente, porque a gente não consegue ainda retomar as caminhadas. O Estado de São Paulo
regrediu de fase na sua abertura consciente, e com isso a gente está um pouco mais até precavido do que antes. Mas quando a gente se viu interrompido pela quarentena e não podíamos mais fazer o caminho, nós ficamos atentos a o que a gente poderia fazer para trazer segurança, não só para o nosso caminho, mas principalmente para as pessoas que queriam fazer caminhada, andar de bicicleta, mas tinha que respeitar e tinha que cuidar da segurança da sua família, além de si mesmo. Então, nós primeiro nos unimos ao Turismo Rural Consciente, fomos buscar também todo o protocolo do Ministério do Turismo, seguimos fielmente também as fases do Plano São Paulo e também fomos buscar no exterior uma codificação e o segmento do Safe Travels, da World Travel and Tourism Council, que nos permitiu também ter um selo internacional de segurança em relação à Covid-19. Com isso, a gente fez uma espécie de junção de todos esses protocolos para criar um protocolo revisitado que fosse o protocolo do caminho para o interior. E aí a gente criou realmente uma série de diretrizes que nos permitiu orientar os nossos peregrinos, os nossos turistas, mas principalmente orientar os nossos parceiros, para que todo mundo estivesse na mesma vibe de proteção de si, dos seus colaboradores, de suas cidades, de suas comunidades e do turista. Ao mesmo tempo em que a gente fazia uma conscientização muito grande do turista, em que ele poderia, então, fazer uma caminhada, poderia passear em cidades próximas à cidade dele e encontrando maneiras de fazer isso com segurança. Então, nos nossos caminhos, né, nas nossas atividades, a gente mede temperatura, a gente avalia as pessoas, manda mensagens, olha, se você tiver febre ou qualquer outra coisa, não venha. A gente distribui máscaras, a gente sinaliza as pessoas para que a gente possa identificá-las na trilha e fora delas. E, principalmente, a gente trabalha com um questionário de triagem. Antes, durante, né, durante que eu falo, em torno de 7 dias depois da caminhada e depois 14 dias depois. Sempre para avaliar se alguém teve algum problema, se alguém precisa de algum apoio, e principalmente para diagnosticar se alguém do grupo teve, por exemplo, algum sintoma ou foi diagnosticado com a Covid, que a gente possa trabalhar com os colegas que também participaram da caminhada ou da atividade, para que eles possam também se precaver e se recolher, fazendo uma quarentena própria, protegendo também os seus amigos e familiares. Nesse aspecto, o que a gente percebeu ao longo desse período, principalmente uma mudança de comportamento muito interessante, que a gente foi buscar na literatura, mas que a gente também investigou com os nossos próprios clientes. E, sem dúvida nenhuma, a ampliação do uso de tecnologia, do smartphone, e as pessoas, quando querem fazer qualquer tipo de atividade, elas estão buscando fazer reserva antes, porque elas querem conhecer os lugares e as pessoas e a política de segurança que esses destinos terão. Eles querem também políticas flexíveis para a aquisição de viagens e serviços, para que eles possam não ter prejuízos e poder aderir com tranquilidade ou atrasar essa participação segundo as necessidades deles, ou mesmo cancelar. Eles querem experiências exclusivas e seguras. Exclusivas, que eu digo, é que tragam a ele experiências que os vão tocar, que eles buscam, então, viagens de cunho sustentável. Eles querem saber se você respeita o local, se você respeita outros parceiros e assim por diante. E o que eles querem é visitar atrativos turísticos. Gente, depois de tanto tempo em quarentena, e essa quarentena intermitente, e as preocupações da vida pessoal, social e econômica, as pessoas querem ter algum tipo de refresco, algum tipo de oportunidade. E foi aí que nós encontramos uma outra oportunidade de negócios, que é a Visit. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que dentro desse critério, quando a gente vai viajar, a gente fala que existem grandes blocos de serviços. É o caso de transporte, quando a gente fala de transporte aéreo, ou mesmo locação de automóvel, ou mesmo transporte terrestre. A gente fala em hospedagem, que é um outro bloco importante, alimentação, e, por fim, a gente fala em entretenimento. O entretenimento está fortemente ligado ao atrativo turístico, que é a razão da viagem. Então, nós percebemos claramente que os 3 primeiros blocos, transporte, hospedagem e alimentação,
eram blocos que, de alguma maneira, você já encontrava toda uma série de oportunidades e negócios online. Então, você tinha já grandes OTAs, né, as Online Travel Agents, você tinha, por exemplo, grandes plataformas ou marketplaces para comprar passagens aéreas, além dos portais das grandes companhias. Você já tinha hotéis também organizados em grandes plataformas, e a alimentação você ainda tinha como escolher se você queria fazer uma reserva de assento ou fazer uma entrega na sua residência. Mas aquilo que era a razão de viagem, o atrativo e o que fazer durante o passeio, durante a sua estada no destino, aí a gente tinha muito pouco a oferecer em termos de serviços online, de reservas e assim por diante. Por isso a gente criou a Visit. E por incrível que pareça, a gente criou a Visit, fez ela nascer justamente para poder atender os anfitriões de experiências rurais. Na nossa região, no Circuito das Águas Paulista, a gente via os proprietários rurais numa dificuldade tremenda, porque individualmente eles não conseguiam chegar até o mercado consumidor, mesmo durante a pandemia ou antes dela, oferecendo, então, a oportunidade de reservas, de vendas e de controle de quem eles iriam receber. E era muito complicado, porque, às vezes, no final de semana eles recebiam muita gente, no outro final de semana eles recebiam 10% do público anterior. E como que você conseguia organizar isso tudo? Como é que você conseguia fazer a operação interna, gerir as finanças, controlar o fluxo e também dar segurança aos visitantes e turistas? Então, hoje, a gente pode contar com uma plataforma à disposição deles. Essa plataforma, ela é um marketplace, né, de comercialização de experiências turísticas e locais. As experiências estimulam a participação, a vivência, o relacionamento entre pessoas, mas com a segurança de que você vai ofertar isso de uma maneira controlada e segura, seguindo os protocolos e sendo muito influenciado por aquilo que a Visit acredita que é o turismo rural consciente. Então, esse controle de fluxo, essa organização da experiência, permite receber e encantar pessoas da melhor maneira possível. E a pessoa pode fazer, então, uma exposição da sua experiência pela internet, onde, por meio de um web app, ela pode inserir a experiência dela e o turista fazer a compra. Então, isso acaba ficando muito prático, não ocupa espaço dentro do celular das pessoas, porque é uma página da web que se adapta ao celular e pode ser incluído com um ícone na sua página principal do celular. E o que eu acho mais bacana dessa história é que não só a gente divulga a cidade, divulga o local, divulga a experiência, como ela pode ser encontrada por experiências próximas a você. Então, o sistema, na hora que você diz, o que tem para fazer perto de mim? Nós temos uma parceria com o Google Maps, que traz para você, num raio de 80 quilômetros, o que é que tem para fazer perto de você. Ou então, se você quiser, você acessa pela cidade que você quer ter a experiência. Então, o que ficou claro para a gente é que era possível trazer benefícios tanto para o anfitrião como para o visitante, o visitor, e que cada um deles poderia assegurar a logística e o controle das vendas, e no caso do visitante, ele podia reservar, pagar com segurança, garantia, rapidez e, principalmente, saber que ele teria um lugar e que esse lugar tinha um protocolo específico para atendê-lo. E é assim que a gente contribuiu para trazer para mais perto de vocês não só tendências, mas também realizações que fizemos acontecer aqui na nossa região e que logo vai estar à disposição de todos vocês. Por isso, eu deixo os contatos do Caminho para o Interior, para que vocês possam nos conhecer melhor. Eu sempre sugiro as redes sociais, e aí falo para colocar Caminho para o Interior 1, porque é o único, é o primeiro e é o que vocês podem contar. Ou então entrar na nossa página no caminhoprointerior.com.br na internet. Temos já uma série de vídeos no YouTube que vocês vão se divertir assistindo. A Visit está à disposição de vocês também, é visit.com.br. Estamos no Insta e no Facebook. Visit no Insta e Visit no Face. Temos o nosso contato e o nosso WhatsApp. E volto a dizer que eu sou a Laura, eu sou da Usina do Conhecimento, e aqui tem meu telefone e meu e-mail para contatos. Estou à disposição de vocês. Andréia, Paula,
é com vocês de volta, amigos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Paula, destrava o microfone. Só eu mesma, né, gente? Sou eu. Vamos lá, Laura, muito obrigada. Que delícia de apresentação. Eu acho que essa coisa de ter um coletivo, ter um grupo nos surpreende, né? A gente vai conhecendo cada vez mais as pessoas, os empreendimentos e vai se encantando com tudo que a gente tem dentro desse turismo rural consciente. Muito obrigada. E agora eu quero chamar o Nicolas, que também tem muita história, algumas experiências para contar para a gente. Nicolas, bem-vindo. Venha com a gente aqui contar sobre as tendências que você percebe aí com a Macuca. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da Macuca Ecotour, Turismo Ecológico Sustentável. Essa make surgiu nesse ano, oficialmente, e ela surge como um projeto, não apenas como uma agência, uma operadora de turismo que visa vender seus roteiros, seus produtos turísticos, mas também com um projeto de educação ambiental e de pesquisas científicas. Hoje ela é tocada por mim, né? E pela Luciana, que é uma turismóloga, administradora e guia de turismo. E temos a parceria aqui com a Turismo Rural Consciente e com o projeto Elasmo Categorias, vinculado ao Unesp. Ela é sediada aqui na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, vendo a necessidade que os produtores rurais vêm tendo ao longo das últimas décadas, né, de agregar valor ao seu produto e também de ampliar os seus produtos, somado aos turistas, muitas vezes de ambientes urbanos, com um grande nível de estresse, de ansiedade, depressão, causados pelo ritmo de vida da cidade, né? A gente busca unir o turismo ecológico com o turismo rural e o turismo pedagógico, para proporcionar aos produtores rurais uma nova fonte de renda, uma nova forma de agregar valor aos seus produtos e fornecer ao turista uma experiência, uma vivência, uma interpretação ambiental, onde ele não vai apenas fazer uma trilha, fazer um mergulho ou fazer uma caminhada. Ele vai ter uma interpretação ambiental, fazendo com que ele possa se sentir parte do meio ambiente, a partir disso valorizar, preservar e conservar a natureza. E o produtor rural, também vendo que ele pode agregar valor, pode retirar o seu sustento, preservando o meio ambiente. Assim a gente tem uma união desses atrativos com o meio ambiente. Então, a Macuca ela visa, além disso, uma divulgação científica, contribuir para o conhecimento científico e o desenvolvimento socioeconômico regional. Nossa área de atuação é no centro do Rio Grande do Sul, na região central, na cidade de Santa Maria e na região turística da Quarta Colônia, que foi a quarta região de imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. As três primeiras são Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, e aqui numa região que abrange hoje 9 cidades: Agudo, Dona Francisca, Faxinal de Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polesine e Silveira Martins. É uma região de transição biogeográfica, então a gente tem elementos da Mata Atlântica, ao fundo na foto, e elementos do bioma Pampa. Então a gente consegue juntar tudo isso mais a cultura italiana. As nossas atividades hoje estão agora, principalmente nesse período de pandemia, em uma divulgação científica nas redes sociais, onde a gente tem postagens temáticas semanais no nosso Instagram. Vou passar mais à frente para vocês.
com um calendário pré-definido, onde a gente aborda segmentações turísticas, atrativos histórico-culturais, histórico-naturais, rotas turísticas e elementos da fauna e flora. A gente faz um mapeamento dos potenciais atrativos da nossa região e busca estabelecer parcerias com propriedades particulares, com os produtores rurais, com cooperativas, instituições de ensino e unidades de conservação, sejam elas de uso sustentável ou de proteção integral. Então, alguns dos atrativos que a gente vem trabalhando. A Vila Belga, na cidade de Santa Maria, um dos primeiros complexos condomínios urbanos da região aqui do estado. Parcerias com universidades, como a Universidade Federal de Santa Maria, que a gente fez uma atividade com a turma do curso de Ciências Biológicas no Parque Estadual da Tainhas, na região dos Canyons. E agora a gente está começando com atividade de birdwatching, que é a observação de aves urbanas, um birdwatching urbano, onde a gente vai para áreas verdes da cidade mostrar que no meio dessa selva de pedras a gente também tem muita vida, tem muita natureza, tem espécies de plantas nativas, exóticas, cultivadas e diversas espécies de aves. Mais para frente, né? A gente vai começar com atividade de flutuação, onde o visitante não faça apenas um mergulho, mas tenha toda uma experiência de interação com a fauna aquática, ver como que é o comportamento dos peixes, passar para um turista um folheto com as espécies que ele pode encontrar e que ele pode interagir conscientemente ao longo da atividade. Então, atualmente a gente já tem mais de 120 postagens, atingindo em pouco mais de 6 meses já mais de 500 seguidores, distribuídos em 5 continentes, uma média de mais de 1.000 interações semanais. Já fizemos algumas lives sobre a estrutura do turismo, sobre o uso público em unidades de conservação. Fizemos uma live com uma produtora rural de agricultura familiar. Além disso, abordamos o tema do ecoturismo e do turismo rural no tratamento de doenças psicológicas, estresse, depressão, ansiedade. E o turismo rural como uma parte do turismo pedagógico, fazendo parte, integrando os espaços não formais de ensino, para auxiliar em conceitos ecológicos, né, nas atividades pedagógicas. E diversas parcerias com a Rede Turismo Rural Consciente, temos parcerias com universidades federais, universidades estaduais, universidades particulares, com unidades de conservação, como uma RPPN que está sendo implementada aqui na cidade de Santa Maria, com instituições de ensino básico, ensino fundamental principalmente, associações de apicultores, balneários, com os produtores rurais, né? Essa ideia da gente levar o turista para a propriedade, o proprietário rural ele pode contar a sua própria história, a história da sua própria família, o turista faz a atividade de educação ambiental, conhece algumas espécies de plantas nativas e no final ele pode consumir, comprar produtos feitos com aquela planta que ele viu na mata. E integrando também agora com o selo Turismo Responsável. Então, com isso, né, a gente busca essa conexão do turismo com o meio natural através de atividades de interpretação ambiental que vão visar tocar o coração das pessoas através do contar histórias sobre os atrativos locais. Então, trazendo uma opção de lazer ao turista e uma viável oportunidade de renda para o empreendedor rural. Através dessas atividades, né? Então a gente consegue auxiliar o pequeno produtor a serem mais vistos e valorizados e terem uma renda de sobrevivência, além de auxiliar na conscientização, preservação e conservação ambiental. Além disso, né, algumas boas práticas em períodos de pandemia, com o uso de máscaras,
mesmo em atividades ao ar livre, né? E mantendo sempre algum certo distanciamento entre as pessoas. Além disso, algumas boas práticas ambientais, por exemplo, como respeitar as espécies, né? Aqui a gente traz o exemplo do pássaro pichororé, que ele tem uma grande territorialidade, ele é muito territorialista, então a gente não pode interferir tanto, né? Tem a técnica do playback, que é reproduzir o canto das aves para atrair elas, e essa é uma espécie que a gente não pode forçar muito, né? Coloca 1, 2 vezes e ele já fica extremamente estressado. Então, tem esse cuidado de passar ao turista esse respeito com as espécies, respeitar o limite de cada espécie. Era isso, né? Que os nossos contatos, nosso e-mail, macucoecotour@gmail.com, nosso Instagram, @macucoecotour. A gente está sempre postando nossas atividades, as nossas postagens mais educativas, e o nosso WhatsApp, 55 996 80 29 39. Era isso, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a Andréia, a Paula e a todos. Nicolas, muito obrigada por compartilhar tantas iniciativas, tanto trabalho que você está fazendo por aí. Obrigada mesmo. Foi muito revelador. E agora eu quero ver se a gente consegue falar com mais uma apaixonada por cavalo, que nem eu, Dona Tis. Tis, você está por aí? Pode falar um pouquinho para nós? Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns aí para a Laura e para o Nicolas, né? Excelente as apresentações. E então, uma coisa que eu fui convidada aqui a falar é o que me moveu aqui esse grupo, né, Paula? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que uma grande qualidade do ser humano é essa capacidade que ele tem de se associar. E de se associar por objetivos comuns e benefícios, né? E eu gosto tanto disso, tanto que eu participei, desde que eu estou no turismo rural, de diversas associações. Sou sócia desde 95, 96, final da década de 90, fui sócia fundadora primeiro de uma associação de turismo rural na região ali de Itu, depois na formação da Abratur de São Paulo, fazendas históricas, depois já bem envolvida com a hotelaria, já trabalhando no Fazenda Capuava, com a Associação Roteiros de Charme. Então, essa nossa aglomeração, né, o turismo rural consciente, em rede ainda, é uma coisa que me encanta muito, um desafio, porque a diversidade é muito grande, né? E a qualidade das pessoas que estão nessa rede, né? Então, a gente tem... eu estou aprendendo muito. A gente tem desde acadêmicos, técnicos, temos os empresários, e com muita bagagem, né? Todo mundo com muita coisa, que tem um conhecimento muito vasto dentro da sua área, com muita coisa para partilhar. Então, todos nós estamos aprendendo muito. Agora, um outro motivo também de eu participar foi porque a Andréia Roque me chamou. E a Andréia Roque, quando me chama, eu vou mesmo. Ela é uma grande líder, né, do turismo rural paulista, uma pessoa que é amiga minha e que eu admiro muito pela capacidade que ela tem dessa organização das associações, de fazer essa gestão das pessoas quando se associam. Não é fácil, né? Isso não ela tem esse talento, porque precisa talento mesmo. As pessoas muitas vezes se associam, se juntam, mas aí começa sempre ter algum probleminha no meio da história toda. Então, a André ela tem uma grande capacidade aí de
gerenciar isso tudo, né? Colocar as pessoas para conversar e favorecer os pontos em comum, né, das pessoas. Esse grupo do turismo rural consciente é muito diverso. E isso é uma das coisas que me encanta muito. Essa diversidade e a qualidade das pessoas, né? O conhecimento vastíssimo que as pessoas têm. Então, é claro que eu quero fazer parte desse grupo. Quem não quer, né? Eu acho que é lógico. Todo mundo quer. E eu quero estar com essas pessoas que estão aqui. Eu quero ser parceira dessas pessoas, eu quero aprender com elas, porque eu acho que esse é o lugar da qualidade. Nesse lugar, a gente vai desenvolver a qualidade no turismo rural, qualidade na prestação de serviço, na formatação de produtos. É isso que nós precisamos, né? Que é nos aprimorar cada vez mais, né? Esse é o lugar daquela melhoria contínua da qualidade. Você já tem qualidade, mas você sempre pode melhorar mais um pouquinho. Agora, para mim, é muito claro uma coisa: não tem qualidade se não tiver a preocupação com a sustentabilidade. Você não consegue. Qualidade e sustentabilidade estão atreladas, certo? De mão dada para sempre. Você não consegue melhorar um produto se você também não olha os impactos que esse produto causa no seu negócio, seja ele qual for, né? Seja você como guia, ou você como empresário, enfim, na parte acadêmica, acho que é uma parte mais teórica, mas mesmo assim é sempre preciso aprimorar nessa questão da sustentabilidade. Eu entendo a sustentabilidade com aqueles 3 pilares, né, conhecidos já. O ambiental, o financeiro, o social. Não exatamente nessa ordem, mas os 3 pilares. Mas uma coisa que eu aprendi e trabalho bastante dentro da Roteiros de Charme é que o centro desse tripé tem que estar a comunidade no centro de tudo. Comunidade, tem que se beneficiar de toda a evolução de negócios ou de toda a melhoria que o turismo vai trazer. Se a comunidade não se beneficia, esse tripé da sustentabilidade não tem sentido, né? Os impactos, o turismo sempre traz impactos positivos e negativos. É importante que esse balanço dos impactos seja sempre positivo, né? E que a comunidade se beneficie com isso. Muitas vezes ela fica com o ônus só, né? O imobiliário, né? Tudo fica mais caro. Então, é importante ter esse olhar para a comunidade. E isso a gente tem falado muito aqui nesse grupo do turismo consciente, né? E acho que, para além disso, questões como essa que o Nicolas apresentou, esse olhar que se tem que ter, um respeito quando você vai para um ambiente natural mais fragilizado ou mais vulnerável, ou um ambiente silvestre, os cuidados que você tem que ter, são questões que eu vou aprender com pessoas como ele a trazer aqui para o turismo rural consciente, né? Coisas como segurança, no caso do turismo de aventura, também serão questões abordadas que estão enriquecendo a questão, está para além da qualidade / sustentabilidade, né? Então, a gente está englobando outros aspectos importantes. E aí eu só queria dizer que existe uma objetividade nisso tudo, né? Temos com um grupo no Facebook de turismo rural consciente, cujos participantes vão ter oportunidade de postar as suas boas práticas. E o objetivo disso
é difundir as boas práticas. Alguém pode olhar o que o outro faz, adaptar para o seu negócio, ter alguma ideia, não sabe como resolver algum problema, vai lá e olha o que o outro está fazendo. Então, esse vai ser o objetivo. Isso não vai ser jogado, não, nós vamos sistematizar isso. E já começamos com a questão dos resíduos. Porque com a pandemia, houve um uso de material descartável, de plástico e outros materiais, houve uma tendência a se usar mais esses materiais. E a gente sabe que em ambiente rural existe a dificuldade do descarte correto, né, da coleta seletiva e tudo mais. Então, acho que num primeiro momento foi esse o tema que a gente sugeriu, né, para começar. Para também não ficar uma coisa muito solta, cada um vai lá e fala a sua prática. Não, vamos focar primeiro nessa questão dos resíduos, mas não só o resíduo de uma maneira geral. Vamos focar no resíduo sólido, especialmente o material que pode ser reutilizado, né? Então, a gente está... E depois que a gente esgotar esse assunto, aí vamos, por exemplo, para um outro tipo de resíduo, ou efluxos, ou vamos para consumo de energia e de água, e vamos falando disso, quais são as boas práticas que as pessoas estão adotando. E eu acredito que vamos ter aí um material muito grande que poderá ser partilhado e ser ambiente de estudo para os nossos parceiros aí das universidades, pesquisadores, que irão certamente nos ajudar a sistematizar todo esse documento. Então, é isso aí, é um orgulho muito grande para mim estar nesse grupo, e eu queria dar assim, parabéns a todos, e mais uma vez é uma honra pertencer a esse grupo lindo. Obrigada. Giz, linda é você, e tudo isso que você trouxe em relação às preocupações com o nosso meio ambiente, com a sociedade, com a comunidade, né? A gente olhar essa sustentabilidade, sim, né? Você trazer à tona essa preocupação com esses resíduos, sim, gerados, né? Com os novos movimentos, as novas práticas de proteção e segurança. Então, acho que é muito importante, fundamental. Obrigada pelo seu depoimento, foi maravilhoso. E agora eu quero chamar mais um dos nossos representantes, a Beth, para compartilhar um pouquinho das suas experiências e vivências e o que você quer contar para a gente. Bem-vinda, Beth. Obrigada. Ok, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Bom, meu nome é Elizabeth, eu sou advogada e me apaixonei, fui picada pelo vírus do turismo em 2005, quando eu adquiri uma propriedade rural e percebi o potencial turístico da região, na Serra da Mantiqueira. Eu sou de Jaguariúna, interior de São Paulo, e migrei para lá, para a Serra da Mantiqueira, na cidade de Munhoz, Minas Gerais, e comecei então a desenvolver e trabalhar o turismo lá. Não só na iniciativa privada, também como na iniciativa pública, desenvolvendo políticas públicas. Atualmente eu sou diretora do turismo da cidade de Munhoz, na gestão atual, que termina agora em 31 de dezembro. E em 2011 eu fundei uma pousada na propriedade, e estava tudo bem, tudo ótimo, até que agora, em 2020, né, veio a questão da pandemia e as perguntas, e agora, o que fazer? Né? E em 2019, para completar o tamanho do dilema, no final de 2019, percebendo que só a hospedagem não era suficiente para estar desenvolvendo e divulgando esse destino turístico, eu fundei um receptivo turístico com o objetivo de fazer essa divulgação do destino. E em janeiro, fevereiro, eu criei vários roteiros turísticos, entrei no programa Minas Recebe, que é um programa da Secretaria de Turismo e Cultura de Minas Gerais,
onde é feito todo um trabalho junto a todos os receptivos de Minas Gerais. Nós somos 115 receptivos turísticos de Minas Gerais que fazem parte desse programa Minas Recebe, e eu especificamente sou uma das 8 da Serra da Mantiqueira. E em março de 2020, nós tivemos um encontro presencial do Minas Recebe lá em Belo Horizonte, e foi justamente quando tudo fechou, parou, bloqueou, né? E caiu assim um verdadeiro tsunami na nossa cabeça, né? Era só Covid-19 e agora o que vamos fazer, né? Eu com a pousada e a agência começando, os roteiros elaborados e entrando em operação, mas não podendo mais operar, e a grande pergunta era: qual será o futuro do turismo, né? O que vamos fazer no futuro? Então, diante desse momento, né, catastrófico que a gente estava vivendo lá em março de 2020, onde o assunto era coronavírus, Covid-19, um verdadeiro tsunami biológico na nossa cabeça, seguido de um tsunami social, porque nós tivemos que nos isolar socialmente o tempo todo, né? Todo mundo. Um tsunami seguido de um tsunami econômico, porque todos os negócios tiveram que interromper suas atividades e fechar as portas, e um tsunami de informação, porque as nossas caixas de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail, tudo virou um monte de dados, informações, protocolos, lives e cursos e e-books e etc. E todo mundo buscando aí uma solução, uma saída, e numa das lives que eu participei, até ouvi uma pessoa falar uma referência que eu achei muito interessante, fazer uma reflexão, que ela disse: olha, até então nós lidávamos com bancos de dados, e agora, no meio da pandemia, a gente está lidando com um bando de dados, né? Porque são muitas e muitas e muitas informações que estamos tendo dificuldade de processar todas essas informações. E aí, no meio desse tsunami todo, né, e diverso, apareceu aí, eu me deparei com o movimento Turismo Rural Consciente, e o que me motivou a aderir foi a leitura do pacto do coletivo, né, que é o Pacto de Empreendedores, onde eu destaco aqui os pontos principais que me chamaram mais atenção, que é a responsabilidade social, a segurança e saúde, a sustentabilidade, a cooperação empresarial através do resgate e preservação da cultura local, com ênfase na produção associada ao turismo. Porque tudo isso são itens que eu já trabalhava dentro do meu segmento turístico, não só na pousada, como na agência e também no poder público através da diretoria de turismo do município. Então, eu percebi que esse era o caminho, né? Esse era o caminho a ser seguido a partir de então. As adesões aos protocolos de segurança, claro, tanto do Ministério da Saúde quanto do Turismo Rural Consciente, os protocolos de Minas Gerais, que agora também nós estamos ingressando no Safe Travels, e aí, voltando para a propriedade, veio a inspiração, né, de que, uma frase bem interessante aqui, né, um passeio pela natureza leva a alma de volta para casa. Então, eu fui buscar de volta para casa, na natureza, né, voltar para casa e começar de novo. E qual seria esse começo? Olhando para a natureza da propriedade lá, percebendo a abundância e a preservação da natureza que tem lá, né, na Serra da Mantiqueira, nasceu o parque, né? Então, a pousada deixou de existir, nasceu o Ecoparque, o sítio Tertúlia Ecoparque, né, com uma amplitude maior do que a pousada, e o foco deixou de ser a hospedagem em si, para ser a preservação do meio ambiente e agregar o turismo a essa preservação do meio ambiente. Preservando o quê? Preservando a ruralidade que tem na região, né? Que através dos passeios rurais que a agência proporciona, a natureza do ecoparque totalmente preservada,
E a responsabilidade social que tudo isso demanda, né? Que é o turismo responsável, solidário e colaborativo que a gente procura trabalhar tanto dentro do Ecopark quanto através da agência de turismo, do receptivo. Dentro do Ecopark, especificamente, nós mudamos, dentro dessa mudança de paradigmas, então nós criamos regras de uso e dentro dessas regras de uso, um dos usos, está a questão do lixo e do descarte de lixo, que a Soraya acabou de abordar, inclusive, né? Onde nós colocamos o turista, o visitante do Ecopark, como ator também dessa responsabilidade de preservação. Então, nós chamamos ele para que ele seja responsável pelo próprio lixo que ele produz e pelo descarte do lixo que ele produz. O Ecopark não tem um sistema de descarte do lixo, então o lixo que ele produzir, ele vai ter que levar consigo e vai ter que descartar de forma correta em um local correto, local apropriado. Nós também criamos dentro dos protocolos aí um formulário onde o visitante ou o hóspede que vai fazer uso dos alojamentos do Ecopark, ele responde um formulário de pesquisa sobre as informações do Covid e essas informações todas elas são armazenadas e rastreáveis, conforme a Laura falou aí, uma ideia parecida do que a Laura falou, para que, eventualmente, numa situação, a gente possa estar fazendo comunicação com outros visitantes ou outros hóspedes que tenham estado no Ecopark, né? E falando aí da nossa economia colaborativa, né, e solidária, então, tanto o Ecopark quanto a agência, ela reúne uma série de parceiros, empresários, né, que vão desde artesãos, produtores rurais, produtores artesanais, operadores de turismo de aventura, rapel, trekking, boia cross, off-road, restaurantes e pousadas também da região, né? E, claro, tudo isso levando a bandeira do turismo rural consciente, né? Agora, para 2021, nós temos um projeto também, que é levar toda essa nossa experiência, esse know-how e essa nossa experiência para Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, com um receptivo também, que é na região das Serras Vulcânicas, que vai ser o Sabor com Saber, né? Onde nós vamos trabalhar aqui roteiros de cafés especiais, vinhos premiados, trabalhar a história do café, que é muito forte aqui na região, né? É uma das cidades mais antigas que fazem parte da história do café no Brasil. A ruralidade dos imigrantes italianos aqui, que é extremamente forte, e a geografia aqui, que é a localização das Serras Vulcânicas, que nós estamos aqui no pé das Serras Vulcânicas, onde faz parte aí Poços de Caldas, que está no centro do vulcão aí, que é um vulcão de 80 milhões de anos, é uma história fantástica, geográfica, a ser estudada e explorada turisticamente aqui. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da presença, né? Porque, como eu falei, a pandemia trouxe um tsunami de informações virtuais, né? E lives, teleconferências, cursos online, home office, reuniões virtuais e a consolidação definitiva das redes sociais aí como mídia de comunicação, né? E a gente viu aí durante toda a pandemia lives, conferências e cursos, webinars, publicidade acontecendo simultaneamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, principalmente. Então, nós estamos explorando, tanto pela agência, quanto pelo Ecopark, quanto pela divulgação do destino, a gente trabalha muito essas mídias sociais em todas essas formas, né? E o turismo rural consciente também, né? Nós somos um coletivo que nascemos nas redes sociais, através das redes sociais, crescemos e chegamos aí a mais de 100 empreendedores através das redes sociais e criamos grupos de trabalho aí que estão atuantes nas redes sociais e estamos discutindo ações de e-commerce e ações de marketplace
em redes sociais e na internet. Então, a presença digital aí do turismo rural consciente, ela é sólida já desde o início, ela já nasceu sólida e eu acredito que vai continuar cada vez mais sólida. E dentro dessa presença digital, a Viaggio Bene e o Sítio Tertúlia Ecopark, nós participamos esse ano da primeira feira de turismo rural virtual, né, que foi a 16ª Rural Tour, que aconteceu, né, tudo virou virtual esse ano, então foi a primeira feira de turismo rural virtual que nós participamos, onde nós tivemos aí a presença no Marketplace e na rodada de negócios. Depois nós participamos da Abavo Colab, frisando a participação, marcando definitivamente aí a participação do turismo rural e levando a bandeira do turismo rural consciente, mantendo a ruralidade no meio digital, né, na presença digital da ruralidade. Lá na Abavo Colab nós participamos expondo os nossos roteiros turísticos através de exposição no stand Minas Recebe, e através de uma palestra na Sala Colab, que foi ministrada pela Laura Santi, falando sobre o caminho para o interior mineiro, que são os 3, a Laura apresentou o caminho para o interior nos 3 municípios do estado de Minas Gerais, por onde ele passa, que são os municípios de Monte Sião, Bueno, Brandão e Munhoz, e foi uma palestra fantástica. Agora, por último, nós participamos do evento Check-in Minas, que foi um evento do Sebrae Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, onde nós fizemos aí na semana da Black Friday um feirão de viagens e mais uma rodada de negócios, B2B, né? E também divulgando o destino turístico aí. Nós tivemos aí o nosso destaque do nosso queijo curado, né, de Munhoz, lá no evento do Check-in Minas. Então, o virtual, ele é muito interessante porque a gente consegue ter um alcance que muitas vezes fisicamente a gente não consegue. O olho no olho, o físico, é muito interessante, mas a experiência que eu trago da participação desses 3 eventos virtuais é que o networking e o alcance que a gente consegue levar ao nosso destino turístico, a nossa experiência, o nosso empreendimento é muito mais longe. A gente chega mais, e chegando mais longe, a gente consegue trazer o turista mais para perto, né? Então, eu acho que esse é o principal aí que foi colhido de resultado. O turista que frequenta a nossa região aqui são basicamente casais que buscam aconchego do clima de montanha, porque nós estamos nas serras, aí, numa média de 1.300 metros de altitude. A idade, aí a faixa etária varia de 25 a 60 anos. Eles valorizam muito o contato com a natureza, a simplicidade da vida no campo, buscam experiências rurais que ofereçam esse contato com a vida no campo, né? E atividades de aventura também, porque é uma região que propicia muito a prática de atividades de aventura. Normalmente eles viajam ou somente o casal, ou em grupos de casais com amigos, né? Entre amigos ou familiares. Isso a gente observou agora com o resultado da pandemia. E eles valorizam muito a exclusividade e o autoatendimento. A gente tem observado que principalmente o auto-check-in tem sido algo que as pessoas têm buscado bastante, né? Ambiente seguro e livre de aglomeração. Os interesses que esses turistas despertam, então, são as experiências, né? O autosserviço e a conectividade, que é muito importante. Por isso que a nossa presença digital, ela tem que estar sempre e cada vez mais efetiva mesmo. Falando nas vivências, o que mais eles buscam nas experiências rurais, né, que são as tendências que nós temos observado,
estão na gastronomia, nas experiências de gastronomia, a vida no campo, né, o estilo de vida do campo, e a fotografia, né? Todo mundo quer registrar a melhor paisagem, a melhor imagem, a melhor posição fotográfica, né? E isso tudo trabalhando aí os sentidos, né? O sabor, o aroma, a textura, o som, as paisagens e a memória afetiva, valorizando todos os sentidos aí, que é o que traz, é o que toca o coração e o que a gente leva na memória, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu sou muito grata por fazer parte desse coletivo. Acredito muito no potencial e na força desse coletivo. E vou repetir aqui, meu nome é Elizabeth Fontanella, sou proprietária do sítio Tertúlia Ecoparque, da Viaggio Bene Turismo. Os contatos aqui, esse Flow Page, ele é um link, parecido com o Linktree, né? Que todo mundo conhece mais o Linktree, mas o Flow Page, ele é um pouquinho mais completo, então é só colocar lá Flow Page, Sítio Tertúlia Ecoparque, ou Flow Page Viaggio Bene Turismo, que todos os contatos estão, e os links estão aí conectados. Meu telefone WhatsApp é o 35 997 47 8893. Obrigada a todos. Beth, eu que agradeço. E sabe uma coisa muito interessante que você colocou, né? Nesse 2020, com todo esse movimento, né? Tudo ficou muito digital, né? E a gente teve todo esse grupo, né? Todo o nosso grupo de turismo rural consciente que se reuniu esse ano, né? E a gente está realizando muitas coisas nessa vida digital, né? E você trouxe muito disso. Obrigada pela sua participação, por tudo que você colocou para nós, de todas as iniciativas. E agora eu quero convidar a Maria Júlia. Maria Júlia, do Engenho Triunfo, você está aí para falar com a gente? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, eu gosto de frisar e de acreditar que eu sou a dona do dono do Engenho Triunfo. E para começar a contar a nossa história, eu tenho que buscar a memória que isso, antes mesmo de ser um caso de sucesso, ele foi um caso de amor. Há mais ou menos 40 anos atrás, quando eu e meu marido, nós éramos simples namorados, ele me diz com muita determinação que um dia ia ter um engenho e ia fazer a melhor cachaça de areia. Eu, como uma boa areense, uma boa paraibana, já gostava de uma boa cachaça. Nesse momento eu decidi, é esse, o cara que eu quero casar. O problema é que eu tinha tanta fé em Santo Antônio que eu achava que bastava só eu rezar. Nem ia precisar combinar com o cara também. Passado algum tempo, o cara já nem queria mais casar comigo. Com certeza, devia ter encontrado outras moças assim, acima de 1,52 m de altura, reconheço, ou coisa fácil de aparecer. Mas nem adianta, pois quem decide com quem quer casar, se quer casar ou se quer ficar casada, somos nós as mulheres. Embora a gente sempre saiba arrumar aquele jeitinho de deixar os homens ficarem pensando que eles decidiram tudo. Podem apostar, eles ainda acreditam. Mas passaram-se muitos anos até que a gente tivesse um Engenho Triunfo. Infelizmente, nesse meio tempo, o meu sogro faleceu. Anos mais tarde, meu marido recebeu de herança uma propriedade em outro município, que fica a mais ou menos 50 quilômetros de Areia, nossa cidade. E no mesmo momento que ele ficou com a escritura na mão, ele vendeu a propriedade e comprou a primeira moenda e o primeiro alambique. Isso era 1994 e era a época da implantação do real. Era tão pequenininho esse alambique e essa primeira moenda que a gente guarda com todo o carinho no nosso coração, mas não pensem que esse era o nosso maior problema. Porque o nosso maior problema era que o meu marido não sabia fazer cachaça. Então, ele começou a fazer do eu acho que.
E nesse tempo eu trabalhava 10 horas fora de casa e era só à noite que a gente se encontrava. E era à noite que eu ia servir de controle de qualidade. Eu ia provar a cachaça que ele tinha feito durante todo o dia. Ninguém dessa rede vai imaginar que eu tinha um trabalho muito fácil. Porque a cachaça que o meu marido fazia naquele tempo era tão ruim, mas era tão ruim que nem eu conseguia engolir. Meu pai foi garçom, foi meu pai que me ensinou a tomar cachaça, dizendo assim: uma boa cachaça é aquela que não desce queimando na garganta. A que o meu marido fazia já queimava tanto na boca que eu não estava nem doida de engolir. Então, eu dizia para ele que não estava bom e ele ficava muito triste. Até que veio a areia, o professor Fernando Valadares Novaes. Ele veio ministrar um curso de cachaça de qualidade, através do Sebrae, do Brega Areia e da universidade. Meu marido foi fazer o curso e aí sim, aprendeu a fazer uma boa cachaça. E eu não deixo de repetir todo dia com mais convicção. Não conheço nenhuma história de sucesso que não tenha um bom professor no meio. E aqui vai o meu agradecimento especial a todos os professores dessa rede de turismo rural consciente. Bom, quando meu marido conseguiu fazer uma boa cachaça, ele finalmente também conseguiu deixar a mulher dele muito feliz. Eu não ia mais me torturar tomando tanta cachaça ruim. Minha alegria não durou tanto assim. Esbarrou no momento em que ele, categoricamente, como muito bem esses homens sabem fazer, olhou para mim e decidiu: agora vou engarrafar nossa cachaça. Fiquei desesperada. Gente, nem conta bancária esse meu marido tinha. Então, ele começou a inventar suas próprias máquinas. E com toda essa economia criativa que ele tinha de transformar o que você já não queria mais em máquina de engarrafar, de tampar, tinha, sobretudo, um laço muito grande familiar, que é muito típico do rural. É que eu, ele e os nossos 4 filhos, nós nos unimos para que ele pudesse realizar o sonho dele, que passou a ser o nosso sonho também. Então, eu trabalhava na Justiça e recebia um cargo comissionado de analista eleitoral. Assim, eu ganhava 3 vezes mais do que o meu simples salário. Já estava tão acostumada a viver com aquele tanto de dinheiro que eu tive foi medo de me estragar. Eu fechei os olhos, fiz de conta que o dinheiro extra não era meu e coloquei todo mês numa poupança. Com 1 ano, já tinha o suficiente para comprar uma casa para mim na cidade. A casa era muito pequenininha, muito modesta, mas era a minha casa. E isso, para mim, até hoje, é muito importante como mulher, porque eu sou muito determinada. E a casa que a gente morava naquele tempo foi o pai e a mãe do meu marido que passaram uma vida inteira trabalhando para deixar um patrimônio para o filho. Não ajudei a construir. Não faço parte dessa história. Embora até a lei brasileira me ampare, também nunca fiz conta que essa casa fosse minha. Mas eu confesso, o meu medo era grande. Toda vez que sobrava um tempinho para pensar, estava eu pensando sempre assim: se meu casamento não der mais certo, se meu marido começar a notar o quanto eu sou baixinha, onde é que eu vou morar? Com 4 meninos e assim, uma dorzinha de que onde é que eu ia morar com esses 4 meninos se ele notasse o quanto eu sou baixinha. Bom, gente, então juntamos esse dinheiro e compramos inicialmente realmente essa casa. E no outro ano, a gente jogou todo esse dinheiro que dava para comprar uma outra casa dentro da empresa dele, que agora não era dele, já era só nossa, já era nossa pelo amor que nos unia, que nos une até hoje. E aí conseguimos fazer as embalagens que deviam, que eram as embalagens de vidro, que inicialmente a gente não tinha nem condição disso. Eu tirei férias, agradeci à Justiça
por toda a oportunidade que ela tinha me dado como analista eleitoral. Entreguei esse cargo que me pesava muito e saí de bar em bar com um pacotinho de Triunfo, que é a nossa cachaça, na mão. E eu chegava no bar e dizia assim: bom dia, o senhor quer Triunfo? Quando o dono do bar havia sido, entre aspas, meu cliente na justiça, a gente, era perfeito. Ao menos o cara me conhecia e logo ele perguntava: isso é o quê? A cachaça que meu marido faz. Vendo aqui não, só se bebe brejeira, que é qualquer cachaça que não é engarrafada em minha região. Eu dizia: claro, aqui não tem Triunfo, como é que o senhor quer vender? Depois de insistir muito, quem pegou um pacote com 15 dias pegou 2. Quem pegou 2, pegou 4. Antes pandemia, a gente tinha a felicidade, chegou a ter a felicidade de vender cerca de 200 a 250 mil garrafinhas por mês. Pandemia, isso ficou restrito a apenas 30% das nossas vendas. Com a educação financeira que a gente sempre teve, posso ficar feliz que conseguimos manter os 66 funcionários, desobrigando o governo a nos socorrer e liberando para que o governo socorresse outras empresas que não tivessem a mesma capacidade de gerenciamento que a nossa. E foi nesse momento de pandemia que o turismo rural consciente, em especial o meu agradecimento a Andréa Roque, que era a ponte juntamente com Regina, que foi fundamental para que eu trocasse informações com vocês, para saber que eu não estava sozinha nesse mundo tão difícil, para saber que mesmo do outro lado eu tinha o apoio de vocês, nem que fosse virtual. Foi também através do turismo rural consciente, essa rede extremamente humana, que eu me capacitei muito, capacitei para voltar segura, capacitei para saber que, mais uma vez, o mundo está nos mostrando que só juntos, que só coletivamente, que só com respeito à natureza, respeito ao ser humano, é que a gente consegue sair dessa mais fortalecido. E assim, através do turismo rural consciente, nos capacitamos, levamos essa mensagem para a nossa associação do turismo, que todos a abraçaram com muita garra, e tivemos a grande honra de dizer que Areia é a capital do turismo rural consciente, por ser muito pequenininha, mas que está cheio de empreendimentos turísticos rurais, que todos eles abraçaram a mesma causa, porque até já era a nossa causa. E, em parceria com a Prefeitura Municipal de Areia, o SEBRAE capacitou todos esses empreendimentos que fazem parte do turismo rural consciente na nossa cidade. E nós pudemos abrir os nossos empreendimentos depois de 5 meses de fechado, com total segurança, respeito humano, distanciamento social, todas as regras da biossegurança. E o resultado é que hoje, até o momento, nenhuma pessoa do trade turístico da nossa cidade foi contaminado pela Covid depois dessa capacitação e da volta ao turismo. Voltamos mais seguros, voltamos mais humanos e voltamos com muito mais gratidão pelo afago, pelo abraço, pelo que o turismo rural consciente nos proporcionou. E quero deixar uma mensagem aqui a mais a todos vocês, que essa pequena história que eu contei para vocês, ela é talvez um pouco mais sofredora do que eu teria os 10 minutos para contar aqui. Mas posso dizer a quem está me ouvindo que isto é realmente um caso de sucesso, de amor. E tudo que você estiver disposto e determinado na vida a estudar muito, trabalhar muito, gastar menos do que se ganha e colocar uma grande dose de amor, é caso de sucesso? Eu aposto. Beijo em todos vocês.
Maria Júlia, que delícia de história, que relato maravilhoso de tradição, de construção familiar, de determinação. Obrigada, obrigada por cada palavra sua. Olha, eu fico, cada dia que passa, eu me apaixono mais por esse grupo de turismo rural consciente. Cada dia. E agora vamos ver por quem eu vou me apaixonar agora, né? Quem vai falar no grupo, agora eu vou convidar a Cristina. Cristina, você está por aí? Oi, estou sim. Oi, Cris. Conta pra gente aí. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme de estar aqui com vocês, falando sobre o turismo rural consciente. Hoje, no qual a gente teve a oportunidade de fazer parte desse grupo, grupo que pensa positivamente em coisas boas, e a gente aqui do Cangaço só tem a agradecer. O que nos motivou aqui no restaurante a fazer parte do turismo rural consciente é o seguinte: além de eu ser bióloga, eu já participava, eu e meu esposo, da agricultura familiar. Então, boas práticas hoje é muito importante nesse momento difícil que estamos vivendo. Assim, procuramos utilizar produtos naturais aqui no nosso restaurante. Tudo que usamos no nosso restaurante, 80%, são produzidos aqui no nosso sítio. Quando o cliente chega, a gente tem os produtos que são plantados aqui pelo meu esposo. Eu não tenho tanto tempo mais de plantar muita coisa, mas assim sempre ajudo no que é possível. E os 30% desses produtos que a gente utiliza aqui no restaurante, a gente procura saber a origem, de onde vem, procura comprar dos produtores rurais do nosso município, que trabalha na agricultura familiar, com a ruralidade. E o perfil dos nossos clientes que a gente recebe aqui são pessoas que estão em casa ainda, se guardando, que ficaram muito tempo de quarentena e hoje procura um local que seja mais buscado para a natureza, com paisagem natural, possibilitando o contato com a natureza, que aqui nós temos várias árvores frutíferas, onde nossos clientes têm acesso às frutas. E eles colhem as frutas diretamente no pé, com um sabor diferenciado, já que nós não usamos agrotóxico na nossa propriedade. Então, a gente tem todo um cuidado com os nossos clientes. A partir do momento que eles chegam, a gente já vai seguindo todos os protocolos de biossegurança e mostrando que nós somos responsáveis por eles que estão chegando e somos responsáveis também pela família do Cangaço, que são a minha família, porque trabalha eu, meu esposo e meu filho, e outros colaboradores que saem de casa para trabalhar conosco, mas deixam suas famílias em casa e a gente tem que passar uma segurança para essas pessoas. Como líder do território empreendedor sustentável do Vale do Mamanguape, a gente incentiva. Meu esposo não fez parte do projeto, mas com o passar do dia a dia, ele foi se interagindo com o pessoal e hoje ele já faz parte também, juntamente comigo. E nós temos incentivado aos empreendedores da nossa região a trabalhar com produtos locais,
fazendo o desenvolvimento da nossa cultura e resgatando nossos valores, valorizando as pessoas que trabalham com o sustento da sua família, trabalhando na roça, que tem aquele produto 100% é natural, onde você chega na roça e você tem a possibilidade de colher um produto. Por exemplo, uma macaxeira, você vai lá e arranca na hora. E isso, assim, isso é gratificante. Nós temos sempre o apoio do SEBRAE e nesse momento difícil que a gente estamos ainda vivendo, tivemos a oportunidade de fazer o curso de gestão financeira, onde a consultora veio dar um suporte para a gente, presencial, aqui no nosso restaurante. Meu esposo levou ela no roçado para colher a macaxeira arrancada na hora. E ela ficou encantada, porque disse que nunca tinha visto alguém colher uma macaxeira no pé. E ela levou essa alimentação saudável para a casa dela. E à noite ela já postou no Instagram, marcou o restaurante. Isso, assim, para nós é gratificante demais. A gente saber que tem alguém lá na cidade que não tem acesso às coisas do sítio. Nós temos aqui criação de galinha, onde as pessoas que vêm de fora traz as crianças e aí corre atrás do pinto, colhe uma acerola no pé, tira uma manga, tira um caju, corta ali na mesa na hora. E assim, é muito, a gente vê a alegria dessas pessoas, a gente vê como eles se comportam diante das coisas que a gente tem aqui com tanta facilidade. E a gente sabe que empreender não é fácil, é difícil, mas quando a gente tem perseverança e acredita, a gente consegue transmitir também para outras pessoas. E isso é o que a gente vem tentando fazer. Nós temos uma parceria também com a prefeitura do nosso município, de Itapororoca, e já temos o projeto para 2021, que chama-se a Trilha Caminho das Águas, onde nós temos vários pontos de acesso